vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre lajes maciça. E a aula de hoje vai tratar especificamente sobre o nosso dimensionamento. Então, a gente já vem tratando sobre lajes maciças, armadas em uma direção, já determinamos os seus esforços, dos 3 casos possíveis que ocorrem, que é só em uma direção, na menor direção no caso, e com isso a gente fechou laje armada em uma direção na determinação daquele momento e das reações que manda para os 2 bordos de interesse. Em lajes maciças armadas em 2 direções, a gente também já andou fazendo alguns exercícios que foi a parte de determinação dos seus esforços através do uso da tabela de Zerny. Então, a gente, usando o Zerny, a gente conseguiu identificar em que caso a cada laje nossa se enquadra, e no enquadramento de um caso lá na tabela de Zerny, então tem as nossas formulações que facilitam o nosso cálculo na determinação dos momentos positivo e negativos e das minhas reações de cada bordo. Então, após a determinação desses esforços, através da consulta da tabela de Zerny, então a gente vai partir para o dimensionamento, que nada mais é do que a determinação da nossa armadura, nos sentidos que esses esforços ocorrem. Os positivos, momentos positivos, sempre vão ocorrer nas 2 direções, em se tratando de laje armada em 2 direções, e os momentos negativos ocorrem quando existe bordo engastado. O nosso exemplo que iremos utilizar para o cálculo dessas ferragens, eu tenho aqui um pano de laje, onde está em destaque a nossa laje de interesse. Então, isso aqui eu tinha lajes aqui para todos os lados, com exceção desse bordo aqui, e só essa minha laje aqui em destaque é que eu vou determinar a sua armadura. Então, para o caso de Zerny, então nós temos aqui consultando Zerny, no 6º caso, 3 dos bordos, ou seja, de 4 bordos que a gente tem, porque a tabela de Zerny são lajes retangulares, então dos 4 bordos, 3 deles são engastados, que é o nosso caso aqui. Então, trazendo para a nossa simbologia, que a gente vem adotando desde a aula passada, eu tenho aqui o 6º caso de Zerny, que ele manda adotar LY como lado com 2 engastes. Então, um lado que tem 2 engastes é este aqui, olha. Logo, ele será, neste caso aqui, LY. Se o menor, que é o que tem os 2 engastes, L, o outro lado será o LX. Então, já tenho aqui definido quem é LY e quem é LX, de acordo com minha tabela de Zerny. E para esta simbologia que está aqui representada, eu também tenho os meus momentos positivos. Se essa minha direção é LY, este meu momento nesta direção também se chamará MY. Para esta direção LX, o meu momento positivo se chamará MX. Hoje, nós vamos fazer o dimensionamento, eu esqueci de fazer essa observação logo no início, somente dos momentos positivos, tá? Então, a gente vai varrer o cálculo dessa ferragem necessária para combater esses momentos fletores positivos. E o procedimento para os negativos é a mesma coisa. A única diferença que vai ter é porque antes de partir para os cálculos que nós vamos ver a seguir, a gente vai ter que ter uma compatibilização de momentos. Uma outra coisa também que se diferencia é só o detalhamento. Mas isso aí a gente também vai ver caso a caso esses detalhamentos, tanto da armadura positiva como da armadura negativa. Quando a gente fala em armadura positiva, já sabe que diz respeito aos momentos fletores positivos. A armadura está embaixo. Quando a gente fala de armadura negativa, diz respeito aos momentos fletores negativos. Logo, a armadura estará em cima do meu elemento estrutural. Então, nunca esqueçam esta associação.
Então, nós iremos adotar esta nossa laje, modelo para determinação da nossa aterragem. Aqueles carregamentos que a gente precisa ter que calcular, como peso próprio, peso de alvenaria, peso de esquadria, aquelas cargas permanentes e juntamente com a carga acidental, somar todo mundo e ter um carregamento total, aqui não vai ser necessário. Aqui a gente já dá o nosso carregamento total de 9,40 kN por metro quadrado. Então, foi feito anteriormente, hipoteticamente, a determinação das cargas que estão atuando sobre essa minha laje e se chegou a este valor aqui de 9,40. Então, todo aquele passo inicialmente que a gente já sabe fazer, não se faz mais necessário. A gente já entra com o valor aqui direto e vai para as formulações só de dimensionamento, que é aquilo que realmente interessa. Para eu usar a tabela de Zerny, eu vou precisar primeiro identificar o caso, que foi o sexto caso, que a gente já viu, e depois eu vou fazer uma relação entre LY e LX. Tá? Entre LY e LX. Percebam que esta relação LY sobre LX sempre. Não importa quem é maior ou quem é menor, mas sempre LY sobre LX. Agora, cada caso ele vai me dizer quem é LY e quem é LX. Mas essa relação feita para este caso, eu cheguei ao valor de 0,83. Um epsilon de 0,83. Então, agora, lá na tabela de Zerny, no sexto caso, aí eu tenho que a relação epsilon LY sobre LX tem uma coluna aqui só com esses valores. Então, eu peguei aqui só três valores, 0,80, 0,85 e 0,90. No nosso caso, deu 0,83, ou seja, está aqui entre 0,80 e 0,85. O mais correto seria a gente adotar interpolação e obter o valor desses coeficientes que nós vamos precisar nas nossas formulações. Mas, para simplificar e pular essa etapa puramente de cálculo, a gente vai só adotar o valor maior do que nós encontramos. Se o determinado foi 0,83, o próximo maior que existe é 0,85. Então, são estes valores aqui que eu vou tomar para adotar naquelas minhas equações dos esforços da tabela do sexto caso. Isto feito, anotado estes valores aqui que eu vou precisar, basta eu fazer a aplicação das minhas equações, que também estão lá especificadas na tabela de Zerny. Para cada caso, ele já diz lá quais são os coeficientes que você vai encontrar e quais são os esforços que você tem que determinar. Para o sexto caso, nós temos 2 positivos, 1 negativo, XX, aliás, negativo XX são 2 vezes, porque ele ocorre tanto num bordo como do outro, o mesmo esforço. E em apenas um, que eu digo apenas um bordo, de momento negativo Y, com relação à minha direção Y. Então, só ocorre em um bordo. Mas está aqui os meus esforços determinados. Então, eu tenho para o valor positivo fletor na direção X, o meu MX, Q vezes LX ao quadrado dividido pelo meu Mzinho X. É verdade. Ao invés de 369, é 396. Então, vamos lá. Adotando os valores de LX, cargas totais, e os meus coeficientezinhos determinados lá na tabela para um epsilon de 0,85, eu determinei os meus esforços de momento fletores, todos que ocorrem nesta minha laje. Ok? Bom, depois de determinados os meus momentos, eu vou para as minhas reações. Essas minhas reações, elas são importantes na hora que eu estiver determinando o carregamento das minhas vigas. Então, para o dimensionamento da minha armadura de laje, estas reações elas não vão interessar, porque não vão entrar na minha formulação, nas minhas equações de dimensionamento.
No entanto, eu preciso determinar, porque quando eu for partir para o dimensionamento das vigas, a primeira etapa que eu tenho que fazer é a determinação do seu carregamento. E para isso eu tenho que ter essas reações, tá? Então aqui também fórmulas tiradas diretamente da tabela de Zerny, os valores de cada reação, e aqui ainda continua errado. Não é 369, é 396. Então, eu tenho os valores das minhas reações determinado e, feito isso, eu vou representar todo mundo dentro daquela simbologia que a gente vem adotando dos meus esforços. Então, todas as informações que me interessam sobre esta laje, em termos de esforços e reações, estão aqui postas. Então, basta eu olhar para isso aqui, que eu já sei o que está acontecendo nessa minha laje. Em termos de momentos positivos nas duas direções, em termos de momentos negativos nos engastes e em termos de reação que essa minha laje está mandando para cada bordo. Tanto na direção LX, como na minha direção LY, tá? Se bem que aqui está representado só os meus momentos. Estes são os meus diagramas. Então, é como esta laje se comporta frente a este carregamento e essas condições de vínculo de bordo, como esses diagramas se apresentam. Ok? Eu acho que com isso dá para a gente entender mais ou menos. E aqui faixa, gente, olha, uma faixa de laje de 1 metro. Porque desde o início a gente vem dizendo, tudo que a gente fizer em termos de laje, tanto a determinação dos esforços como das reações, é para a faixa de 1 metro. Porque o que acontece em 1 metro se repete a cada metro seguinte, para as duas direções. Bom, quando a gente chega nas formulações, existem alguns termos que vão aparecer e a gente precisa ter conhecimento desses termos. A gente sabe o que é uma altura de uma laje, a espessura dela, e agora aparece a altura útil. Ao invés de ser só aquela altura total, a gente chama de altura útil e é representado pela letra D. Esta altura útil, na verdade, significa dizer o que realmente daquela laje, a fatia daquela laje, em termos de espessura, que vai combater os meus esforços. Por quê? Porque se eu estou tratando dos meus momentos fletores positivos e a minha ferragem está embaixo, ferragem positiva embaixo, o que tiver depois da minha ferragem será uma camada de concreto que vai o quê? Proteger a função dela, proteger essa minha armadura de flexão. Então, esta camada que está dando proteção a esta minha armadura de flexão, ela não será computada nos meus cálculos de dimensionamento. Ou seja, ela não terá importância em termos de dimensionamento para as minhas formulações. Por quê? Porque aquela camadazinha a gente chama de cobrimento, tá? Ela é muito importante porque é o que ela vai proteger a minha armadura e, consequentemente, o meu elemento estrutural como um todo, das minhas ações de intempéries. Então, cobrimento, é muito importante que ele seja o adequado. E dependendo da região em que você está construindo a sua edificação, ele pode ser maior este cobrimento ou um pouco menor. Se for uma região muito agressiva, a parte industrial ou próximo a regiões da costa, né, do mar, então esse cobrimento ele tem que ser maior, porque ele está mais propenso a essas ações deletérias, tá? Das ações do ambiente. Mas a altura útil é exatamente a distância que vai da minha superfície, da minha fibra superior, no caso, já que eu estou tratando de
flexão positiva, então a minha fibra superior está sendo comprimida. E a minha fibra inferior está sendo o quê? Tracionada. Então, desculpa, a altura útil, ele vai da altura lá de cima, da fibra superior, até o centro de gravidade da minha armadura. Então, a gente pegou isso aqui como sendo a altura útil. Aí, pesquisadores, como diz, ora, se eu não sei ainda qual a altura que eu devo adotar para a minha laje, uma altura segura, eu tenho espessuras mínimas que a norma recomenda eu utilizar, que foi aquilo que a gente viu de 5 centímetros, se for laje de cobertura, sem acesso a pessoas, 7 centímetros, e aí vem uma série de valorezinhos mínimos de espessura de laje que você deve adotar. Só que no meu dimensionamento, eu tenho que adotar uma espessura correta para aquela solicitação. Então, estudiosos têm algumas fórmulas que diz que essa altura útil deve ser 0,25% do menor vão, e tem outro que me deu essa equaçãozinha aqui, que é o que eu estou adotando, tá? Mas isso é bem relativo. Você poderia adotar outra também, porque são valores que vão dar bem próximos entre si. Mas o importante é essa que nós vamos adotar, que diz o seguinte, que essa minha altura útil é igual a 2,5 menos 0,1 N vezes L, onde esse N dessa minha equação aqui, essa incógnita aqui que eu tenho, é o número de bordas engastadas. De bordas engastadas ou de bordos engastados. Então, para minha laje, quantos bordos engastados eu tenho? 3. Então, meu N já é 3. E este meu L aqui, ele diz que eu adoto o menor valor entre Lx e 0,7 de Ly. Só que esta minha altura útil aqui, nesta formulação, ela não está especificando, ela não está interligada com minhas dimensões Lx e Ly lá de Zerny. Isso aqui já é outra coisa. Onde esse Lx aqui é o menor vão e esse Ly aqui é o maior vão. Na verdade, o que eu era para ter colocado aqui era menor valor entre o menor vão e 0,7 do maior vão, tá? Porque aí a gente não confundiria esse Lx e esse Ly com os valores obtidos lá em Zerny. Vocês, ao invés de Lx, a gente vai ler menor vão. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir isso aqui depois, esse slide, eu vou mandar para vocês, tá? Isso já corrigido. O N é o número de engaste, e este L aqui é o menor valor entre. O menor vão, quem é o menor vão para a gente? Para o nosso caso, 3,30, não é isso? Então, se a gente olhar a nossa laje, olha, deixa eu botar ela aqui, olha. O menor lado, eu não estou mais importando quem é Lx e quem é Ly. O menor é 3,30. Então, aqui diz o menor, 3,30. E quem é 0,7% do maior? 0,7 de quem é o maior vão? 3,96. Alguém tem calculadora aí, por favor? 277. Pronto, 2,77. Aí ele diz, adote L como o menor valor entre esses dois, entre este, quem é N, número de engastes. O meu N, número de bordos engastados. 3, porque a minha laje, ela tem 3 bordos engastados. Basta eu colocar aqui nesta equação e determinar o meu D. 2,5 vezes menos 0,1 vezes 3, que é o número de bordos engastados, vezes 2,77. Com isso, eu cheguei num D de 7 centímetros. Então, minha altura útil, que eu tenho que ter para essa minha laje, em termos de eficiência, começa com 7 centímetros. Altura útil, tá? Não é a altura total da minha laje, não é a espessura da minha laje. É porque nós vamos precisar deste D, dessa altura útil, nas equações seguintes. O que eu não posso é estar aumentando esse D para valores muito maiores do que o obtido, porque engenharia é economia e segurança. Se eu tenho uma altura de laje muito maior do que eu realmente preciso, eu posso até estar dentro da segurança.
mas em compensação eu vou estar em falta com relação à minha economia. Então, olha, no dimensionamento da nossa armadura, positivas, eu vou fazer este dimensionamento para os meus dois momentos positivos, MX e MY. Porque os outros momentos que eu tenho são momentos negativos. Logo, as minhas armaduras, o dimensionamento de momentos negativos, a gente falou no início da aula, que a gente vai ver depois, não é hoje. Até porque nem daria tempo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Se eu tenho momentos positivos e momentos negativos, eu vou ter que fazer dois dimensionamentos das armaduras. Uma que vai combater o meu momento positivo e outra que vai combater o meu momento negativo. Nós vamos iniciar com o maior momento obtido, se vocês prestarem atenção aqui. O maior momento que a gente teve foi 2,71, positivo, tá? Em que direção? LY. Então, eu dei prioridade a gente começar aqui na direção LY. Então, a minha direção aqui LY é essa, e o meu momento que eu estou tratando é este aqui. Meu momento positivo, tá? De 2,71. Quilonewton-metro é a unidade de momento, barra metro. Por quê? Porque isto aqui está acontecendo na faixa de 1 metro, e ele se repete a cada metro de laje, tá? Que aí ele diz o seguinte, o momento que eu vou usar de dimensionamento, o momento de dimensionamento, que ele chama MD, meu MD, na verdade, esse momento de dimensionamento é o momento que você encontrou, que ele chama de MK, que é um momento característico, e vai aplicar sobre este momento um coeficiente de majoração de 1,4, que nada mais é do que um coeficiente de segurança. Ora, se eu tenho um momento de 2,71 e ele diz aplica um coeficiente de segurança de 1,4, significa dizer que eu vou aumentar este valor em 40%. Então, se eu pegar 2,71 e multiplicar por 1,4, na verdade eu vou fazer isso em todos os momentos, quando eu estiver fazendo o dimensionamento, significa que eu estou aplicando um coeficiente de segurança, majorando o meu esforço. Qual é o meu esforço? Momento. Então, eu estou majorando ele, ou seja, esta majoração vai me dar cobertura para suprir algumas falhas que, porventura, possam ocorrer. Primeiro, na fase de projeto. Então, quando eu estou fazendo o levantamento das minhas cargas, pode ser que eu tenha esquecido de computar corretamente alguma carga que esteja atuando sobre essa minha laje, ou que porventura vá atuar e que não foi computada. Ou então, na parte de dimensionamento, cometer algum erro. Ou então, na execução, alguém coloca com camada de concreto a menos, coloca armadura errada no posicionamento. É claro que se for coisas absurdas, não tem coeficiente de majoração que dê jeito. Mas esta segurança que a gente tem da engenharia é para cobrir algumas falhas possíveis, alguns erros que possam acontecer. E como a gente reforça bem, não pode ser erros absurdos. São erros meio que pequenos, tá? Então é aqui que eu vou aplicar o meu coeficiente de majoração. Então, quando eu estiver fazendo o dimensionamento, eu vou pegar o momento que eu estou usando para fazer o cálculo da minha ferragem e vou aplicar sobre ele um valor de 1,4. Ou seja, vou aumentá-lo em 40%. E nas minhas formulações que eu vou utilizar, ele diz que esse meu MD aqui deve ser em kN por centímetro. Então, este 100 aqui, olha, eu tenho kN/metro. E ele lá na frente, a gente vai ver que a formulação é em kN/centímetro. Então, eu já vou pegar e transformar isso aqui em kN/centímetro. Ou seja, 2,71 vezes 100, eu saí de kN/metro e fui para kN/centímetro. E multipliquei por 1,4. Ou seja, majorei em 40% este meu momento. Em que direção? Na direção LY. Tudo que eu estou fazendo agora é só para a direção LY. Depois eu vou repetir tudo isso novamente para que direção? Direção LX. Então agora eu tenho o meu MD, que é o momento de dimensionamento. Esse Y aqui significa dizer que é na minha direção LY, de 380 kN/centímetros. Eu saí de kN/metro, vim para kN/centímetro, multipliquei por 100. E apliquei 40% em cima dele
e cheguei a 380. Bom, em seguida, após a determinação deste meu momento de dimensionamento, eu vou agora fazer o cálculo do meu KC, um coeficiente aí que aparece numa formulação mágica, que a gente não vai se aprofundar em termos de chegar a esta formulação aqui, até porque outras pessoas já estudaram sobre isso e já mastigaram todas as equaçõezinhas prontas para a gente só chegar, aplicar, usar e dar certo, tá? Então ele diz o seguinte: você, após pegar o seu momento e majorar ele em 40%, você vai determinar o seu KC. Este KC é um coeficiente que ele manda pegar o BW, multiplicar pela altura útil ao quadrado e dividir pelo seu momento de dimensionamento, ou seja, o meu momento majorado. Lembrando que esse BW é a largura da minha viga, porque esta faixa de laje, a gente equipara ela como se fosse uma viga. Então, o BW é a base dela. Quanto é que é essa base? O BW de uma viga é a largura da sua viga. Então, para essa minha viga laje aqui, esse metro de laje, o meu BW, sempre que a gente está fazendo esses cálculos, é para a faixa de 1 metro. Então, esse meu BW é de 1 metro, ou seja, 100 centímetros. Esse MD aqui é quilonewton centímetro, e este meu D aqui também em centímetro, que a gente encontrou 7. Tá? Então, aqui eu já tenho, aqui eu já tenho e aqui eu já tenho. Acabei de determinar. Então, agora é só eu calcular o meu KC. Ou seja, 100, que é o meu BW, centímetros, vezes o meu D, que eu tinha calculado, elevado ao quadrado, dividido pelo meu MD. No meu caso aqui, como eu estou na direção LY, é o meu MDY. Então, isto aqui, eu chego a um valor de 12,89 centímetro quadrado por quilonewton, que era para eu ter colocado aqui, eu não sei porque não coloquei. Então, a unidade, então esta minha relação entre ação geométrica e momento é que ele me diz que é o KC. De posse desse KC, aí eu vou partir para a determinação de outro coeficiente, que é KS. Ou seja, eu vou me utilizar de uma tabela onde eu tenho um KC tabelado, um KC tabelado, e obter um KS. Só que a obtenção desse meu KS é função, para poder chegar à determinação desse meu KS, eu tenho que conhecer, ou seja, o KS é função do meu KC, que eu já determinei anteriormente, do tipo de concreto que eu vou adotar naquela minha laje, em termos de resistência, qual é a resistência do concreto que eu quero para essa minha laje. Isso eu tenho que saber. Depois, qual é o tipo de aço que eu vou utilizar para colocar sobre essa minha laje? Eu também tenho que saber. Então, a gente tem aqui o KC que já foi determinado, no slide passado, 12,9. Eu tenho o meu concreto, que eu estou dizendo agora, que eu quero uma resistência à compressão dele de 30 megapascal, ou seja, ele é da classe C30, e o meu aço que eu vou adotar é o aço CA50. Então, eu tenho aqueles aços que a gente usa para laje, geralmente é o aço CA60 ou o aço CA50, tanto faz um ou outro. Sendo que o aço CA50, a gente tem bitolas específicas de 6.3, 8.0, 10.0, 12.5, que tanto pode ser usado em laje, como em viga, como em pilar. Então, a gente vai adotar aqui o aço CA50. Então, a gente optou por usar concreto de 30 megapascal e aço CA50. Como é que eu chego a especificar um concreto, dizer que eu quero ele de 30 megapascal? Isso aí é para o engenheiro calculista. Dependendo da sua edificação, dependendo do tipo de obra, dependendo da dimensão, da importância e da confiança que você tem até na equipe e de como também vai ser esse seu concreto. Porque se você tem na execução de uma obra e você vai utilizar um concreto rodado em obra, que a gente chama rodado na própria obra, então o seu controle aí, ele não é muito bem apurado. Porque quem está fazendo aquele concreto são auxiliares que
o encarregado vai chegar e vai dizer, tu usa uma lata de cimento, 3 latas de brita, 6 latas de areia, ele vai dar um valor aí, que quem está acompanhando obra, que se alguém de vocês estiver estagiando, ou for dar prosseguimento na profissão, até mesmo tocando obra de alguma forma, então tem que ter esse cuidado na hora do controle de feitura do meu concreto. Porque eu tenho que ter uma resistência, que aquela resistência foi utilizada nos meus cálculos. Então eu tenho que ter no mínimo aquela resistência. Eu posso até ter maior, o que eu não posso ter é menor. E o tipo de aço não. O tipo de aço, o controle, a própria siderúrgica já se encarrega de te entregar aquele aço de qualidade. Mas continuando, estes valores aqui ditos que eu vou utilizar, aí eu venho aqui, olha, para o meu KC. Eu usei aquela formulação do KC e cheguei numa determinação do meu KC. Aí ele diz o seguinte, aqui nessa tabela, tá? Olha, flexão simples em seção retangular, armadura simples. Então, se a classe do seu concreto é C30, você vê nesta classe de concreto, que é o C30, aonde é que está enquadrado o teu KC. Aí eu encontrei 12.9. 12.9 está aqui, olha, entre o valor 17.4 e 11.7. O meu KC de 12.9 está neste intervalo. Perfeito. Então, eu já sei onde está aqui o meu KC. Só que eu preciso saber quem? O meu KS. Então, eu vou pegar estes dois senhores aqui e vou seguir até chegar ao meu KS, na coluna dos KS. Só que para a coluna dos meus KS, eu tenho 3 tipos de aço. O aço CA25, o aço CA50 e o aço CA60. No nosso caso, é um aço CA50. Então, eu vou usar um desses 2 valores aqui. Eu também preciso, neste caso aqui, fazer a minha interpolação. Tá? Já que o meu valor é 12.9, ele está entre esses 2 valores, então eu faço essa interpolação. Se eu for fazer uma interpolação entre 0,023 e 0,024, vai dar 0,023, nananana, ou seja, eu vou usar 0,024. Tá? Então, eu identifiquei qual é o meu aço, cheguei através do meu KC nesse intervalo aqui e vou dizer que o meu KS é 0,024. Posso usar 0,023? Pode, porque o valor aí é muito ínfimo. Aí eu cheguei aqui, olha, determinei o meu KC, depois com o KC eu obtive o meu KS, e agora eu tenho essa formulação aqui do KS, que na verdade ela já tinha aqui na minha tabela. Ó. Deixa eu voltar aqui para a minha tabela. Está aqui o meu KS, ó. KS é igual a S vezes D dividido pelo MD. Tá? A gente tinha um KC e também tem um KS. Só que aí o KC ele fazia uma relação entre a geometria e o momento. E no meu KS, a relação que eu tenho de obtenção deste coeficiente é a área, esse AS aqui é a área de armadura. Esse D, altura útil, que a gente já viu. E este M é o meu momento de dimensionamento. Então, a única diferença que eu tenho entre o KC e o meu KS é porque no KC, aqui na verdade é BW e esse D é ao quadrado. No meu KC, eu consigo determinar e, através da tabela, eu identifico quem é o meu KS. Cheguei nessa equação do meu KS. Então, desta minha equação, eu tenho este senhor, eu sei quem é KS, eu sei quem é minha altura útil e eu sei quem é o meu ND. Só fica faltando determinar quem? AS. Que, na verdade, é o que me interessa. Porque AS nada mais é do que a área de armadura que eu preciso para combater aquele esforço. Ou seja, saindo dessa equação e indo isolando o meu AS, eu chego nesta formulação aqui. Então, aqui eu determino direto, já, depois de todas as etapas, quem é o meu AS, que é o que eu quero saber. 5 barras aqui, ó. Tá vendo? 5 barras. Então, para 1 metro de laje, digamos que eu precisei dessas 5 barras. Eu preciso dessas 5 barras. Como é que essas 5 barras se transformam em AS?
Porque quando eu encontro esse AS, nada mais é do que dizer que eu vou usar tantos números de barras aqui. Então, quem é esse AS? É a área de ferro. Ou seja, se eu pegar uma barra dessa, a seção transversal dela é isso aqui. Uma. Vou pegar outra. A seção transversal dela é isso aqui. Está aqui 2 barras. Vou pegar outra. A seção transversal dela, da terceira barra, está aqui. Vou pegar outra barra. Até chegar a quanto? A quinta barra, não é isso? Então, olha, quando eu somar a área que tem aqui, dessa seção transversal, mais essa área aqui, mais esta área, mais essa área e mais essa área, e somar todo mundo, isso aqui é quem? AS. Então, eu obtenho o meu AS e depois eu vou chegar a dizer quantas barras e a bitola da barra que eu vou usar, que vai me dar a área de ferro necessária para combater esse esforço, que é o nosso próximo slide. Então, olha, o meu AS, eu coloquei aqui o meu ASY, só para você saber que você está calculando na direção Y, e vou usar agora aqui aquela formulação que a gente tinha, aqui, ó, essa mesma formulação aqui, ela está aqui posta agora, só que agora eu vou colocar os meus valores. O meu KS foi 0,024, o meu MDY 380, 380 não, desculpe, 380, porque aqui é quilonewton centímetro. E o meu D, que é a minha altura útil. Aí eu cheguei com isso aqui, ó. Só um momento. Deixa eu... Como é que eu tiro essas opções de ponteiro? Apagar todas as anotações. Pronto, tá aqui. Então eu cheguei aqui, olha, 1,30. Então, para combater este momento aqui, de 380, eu vou precisar de uma área de ferro de 1,30 centímetros quadrados para cada metro, tá? Então, vamos agora transformar isso em número de barras e saber como é que eu faço essa transformação. O aço que a gente vai utilizar é o aço CA50, que esse CA significa concreto armado. E este 50, que é uma informação que tem lá nos nossos aços, é a tensão de escoamento, tá? Que é 50 kgf por milímetro quadrado ou 500 megapascal. É o que significa esse 50 aqui. E também que esse ferro é corrugado e que ele é feito a quente, laminado a quente. Isso é o aço CA50. Mas no nosso caso, a informação que a gente precisa ter aqui vai ser com referência à sua bitola. Qual é a bitola do aço que eu vou utilizar? A menor bitola do meu aço CA50 é a 6,3 milímetros. Ou seja, o diâmetro da minha barra 6,3 milímetros é 6,3 é o diâmetro de uma barra dessa. Tá? Então, isto aqui, esta informação que eu tenho de 6,3 diz respeito a esse meu diâmetro, que é a bitola que a gente chama de φ. Ok? Então, vou pegar esta bitola e vou ver qual é a área de um ferro só, usando só um ferro. Só um ferro aqui. Qual é a área de um ferro de 6,3? Ou seja, que área é essa daqui? É πd2 sobre 4. Se isso aqui é um círculo, a área de um círculo é πd2 sobre 4. Onde D é o meu diâmetro, que é esta informação que eu tenho aqui. Só que aqui é em milímetros, 6,3 milímetros. Centímetro, 0,63. Então eu coloco nessa minha equação, eu sei que um ferro de 6,3, a área dele, que é a área da sua seção transversal, é de 0,31 centímetros quadrados. Em lajes, o tipo de aço que você costuma adotar sempre comece com o de menor bitola. Se você tiver esforços, ou seja, se o seu momento ou a área de ferro que você tem for muito alta, aí é que você vai para uma bitola maior, tá? Mas, no máximo, a de 12,5 ou 10 é o que se recomenda.
Porque senão você tem... Aí diz, por que só até isso? Ora, se eu tenho uma altura de laje, tá? Aqui é a minha laje, olha, ela tem uma certa altura, tá? Ela tem limitação de altura. Imagine eu utilizando bitolas de espessuras ou grandes, bitolas grandes, eu vou ficar sem espaço de concreto, inclusive para cobrimento. Então, existe uma limitação da bitola, em termos de bitola, que você deve utilizar com relação à sua altura. Mas, assim, vamos fixar para a nossa disciplina, para o nosso curso, bitolas 6.3, 8.0 ou 10.0. Uma dessas três é que nós vamos utilizar para fazer o nosso dimensionamento, tá? De preferência 6.3 ou 8.0, 10.0 em último caso. Ok? Mais alguma pergunta fora de Nathalie? Bom, voltando então. Eu preciso de uma área de ferro de 1.30. E eu sei que se eu usar um ferro de 6.3, só um é a área de 0,31. Mas eu quero usar o 6.3. E aí, como é que eu faço para saber quantos ferros eu vou precisar usar? Se 1,30 é o que eu preciso e um ferro é 0,31, então se eu dividir 1,30 por 0,31, eu vou chegar ao número de barras que eu preciso ter. Ou seja, barras 6.3, tá? Deu 4,20. Não existe 4,20 barras. Ou existe 4 barras, ou existe 5 barras. Se eu usar 4 barras, eu vou estar utilizando área de aço menor do que o que eu preciso. Então, é preferível que eu use quem? 5 barras. Ok? Com certeza, 5 barras. Então, para combater o meu momento fletor positivo, ou seja, na direção LY, eu vou precisar, em 1 metro, usar quantas barras de 6.3? 5. 5 barras. 5 barras. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu acho que o próximo desenho é exatamente nessa parte aqui. 5 barras. Beleza? Quanto ao espaçamento, loja? Perfeito. Se em 1 metro eu uso 5 barras, qual é o espaçamento entre essas barras? Ou seja, em 1 metro eu uso 5 barras, espaçado quanto? 20 centímetros uma da outra. Isso significa, ou a cada 20 centímetros eu vou estar o quê? Colocando uma barra de 6.3 neste sentido, que foi o que eu fiz o meu dimensionamento. Até varrer de uma ponta a outra, que é onde está ocorrendo o meu momento positivo MY. Pronto, terminamos o dimensionamento em uma direção. Fica faltando o quê? O dimensionamento na outra direção. Qual é a outra direção? LX.